Bom dia, líderes de impacto, bom dia, senhoras e senhores, bom dia, dia 16 de junho de 2023. Que bom ter você aqui conosco, hoje é o famoso sextou, né? Mas para nós todos os dias é segunda, estamos dispostos aí a fazer o que precisa ser feito, fazer aquilo que ninguém pode fazer por nós. Estamos aí no desafio de Provérbios, todos os dias, 7h30 da manhã, cada dia um capítulo. E hoje sim, hoje será o capítulo qual? Capítulo 16. E diante de tudo isso, hoje é um dia mais que o Senhor nos fez, mais uma oportunidade que nós temos de nos alegrar nele, de vivenciar ele, de estarmos debaixo do cuidado, debaixo do favor, debaixo da graça que Deus nos dá, tá bom? Como que nós temos feito aqui todos os dias? Nós temos falado aqui de um capítulo, né? Então não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia fala. Eu falo que a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Então nela aqui está todas as instruções de graça, de sabedoria que nós precisamos. E ela é um livro de ajuda do alto. Então quero te convidar a você substituir o livro de autoajuda para que você possa ler o livro da ajuda do alto. Todos os dias nós estamos aqui, nesse mês de junho. Quero te pedir para você que ainda não entrou, todos os dias após o término daqui, nós encaminhamos o resumo dessa aula lá no grupo. Como que você faz para participar? Lá no link da minha bio tem um link do grupo, onde o grupo é silencioso, onde você terá esse acesso. E todos os dias, assim que nós finalizamos aqui, aqui não é administração, aqui é alguns insights, aqui é um aprendizado, é trocas de alguns pontos de destaques, né, para que realmente nós possamos adquirir esse conhecimento e possamos praticar, mas ao mesmo tempo também é para que você possa ter a constância na palavra, a constância no entendimento, a constância daquilo que Deus tem para mim e tem para você. A constância sempre será melhor do que a velocidade. Tem muitas pessoas que iniciam um projeto, iniciam algumas atividades, mas elas não permanecem constantes e elas desanimam no meio do caminho. Então a ideia aqui também é que você possa adquirir constância da leitura da palavra, para que nós possamos o quê? Avançar. Por quê? Vem cá minha xícara. Por quê? Por que nós precisamos avançar? Você vai dar um reflexo aí, ó. Porque um passo e você jamais estará no mesmo lugar. Um passo e você jamais estará no mesmo lugar. Então, se você iniciou comigo aqui no primeiro dia, hoje é o 16º passo que nós estamos dando aqui. E se você deu esse 16º passo, você jamais estará no mesmo lugar, já está na frente de muitas pessoas. Então hoje o Provérbios é 16. Vou espirrar aqui. Desculpa. Provérbios 16. Planos. O livro todo de Provérbios, ele é um livro de sabedoria, né? É um livro das instruções de Salomão, tem instruções para todas as áreas de nossas vidas. E dentro desse capítulo 16, ele fala sobre os planos ser bem-sucedidos. Ele fala que Deus, embora Deus está no controle de tudo é de Deus, ele hesita em nos controlar. Tudo está dentro da mão de Deus. Deus cria tudo porque dele, porque para ele são todas as coisas. Antes de qualquer empreendimento, antes de qualquer projeto, como que nós precisamos agir? Como que nós precisamos estabelecer isso? Nós precisamos nos organizar, nós precisamos ter um plano para que esses planos corram bem. Nós precisamos ali também estabelecer o quê? Estabelecer algumas metas e às vezes contratar algum mentor, algum consultor para também nos auxiliar. Mas nem sempre aquilo que nós planejamos tende a vir acontecer, né? Nem sempre aquilo que nós planejamos às vezes não acontece, porque nós somos seres limitados. Nós somos seres limitados e nós não conseguimos ter o controle de tudo. Nós, repito aqui, você
não consegue ter o controle de tudo. Embora nós façamos planos, embora nós criamos metas, embora nós estabelecemos algumas tomadas de decisões que nós precisamos ter, nós não conseguimos controlar tudo. Nós não conseguimos controlar tudo. Para nós, nós precisamos confiar em Deus, porque Ele está no controle de todo o universo. Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Claro que as suas decisões, elas são cabíveis de consequências, né? São cabíveis de consequências. Embora Deus está no controle de tudo, Ele deixou Clésio Teodoro para o seu livre arbítrio, para ter as suas escolhas, né? E quando nós vemos isso, eu separei aqui alguns pontos de destaques, né? Alguns pontos de destaques aqui, que eu separei nesse primeiro tópico aqui, 3 passos para que seus planos funcionem bem. 3 passos para que nossos planos eles possam funcionar. Você pode planejar. Nós podemos planejar, mas nós precisamos entender que a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. O princípio, versículo 1 fala: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, embora nós tenhamos vários planos aí, nós precisamos levar todos esses nossos planos em oração a Deus, apresentar a Deus. Deus, que seja feita a tua vontade na terra e também no céu. No Senhor eu te apresento esses objetivos. Mas se de tudo, os meus objetivos, os meus planos não se coincidir com a tua vontade, que a tua vontade ela possa prevalecer sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu chamado, sobre todas as áreas da minha vida. Às vezes as pessoas elas lançam sorte, versículo 83, né? As pessoas às vezes lançam sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então você precisa, o segundo aí, entregue a Deus os seus planos, confia nele e os seus planos serão bem estabelecidos. Está no versículo 3, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Por isso que eu tenho falado aqui várias vezes, e às vezes isso também não entra na cabeça de algumas pessoas. Você estar debaixo do favor é você entrar debaixo de um fluxo, e que esse fluxo existe um vórtice, e que ele te impulsiona para cima. Mas, às vezes, nós queremos fazer na nossa força, da nossa maneira, do nosso jeito, do nosso tempo, e às vezes nós... Qual é a palavra que eu posso usar aqui? Às vezes nós fazemos aquilo que não precisa ser feito, nós queremos que faça na nossa força, queremos que seja feita dentro da nossa maneira ou dentro das nossas habilidades, mas quando não dá certo, você entra numa síndrome de depreciação, você entra naquilo que ainda lhe falta. Ontem nós falamos que você precisa valorizar aquilo que você tem. Então, valorizar aquilo que você tem é você valorizar um Deus que está sentado no trono e que você pode remeter a Ele todos os seus planos, todos os seus projetos, todos os seus objetivos, levando a Ele e apresentando a Ele em oração. E Ele vai te surpreender. Sabe por quê? Porque ninguém ganha de Deus ao dar. Porque no versículo 20, né, e nós vemos no versículo 20 de Provérbios que ele fala que quem ouve a instrução prospera, quem confia no Senhor, ele é feliz. Então você precisa ter sim essa confiança, né? No Provérbios capítulo 16, ele fala para que nós possamos remeter esses nossos planos a Deus, porque Deus, ele está no controle de tudo. Nós somos mero administradores, nós somos meros mordomos, nós somos meros governantes daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Você é mero governante, você é mero administrador daquilo que Deus confiou em suas mãos. Você é um governante, você é um mordomo daquilo que Deus confiou em suas mãos. Então tudo é dele, nós só administramos aquilo que ele nos confiou, né? A casa, as nossas condições financeiras, tudo é dele, para ele. Nós somos meros mordomos.
daquilo que Ele confiou em nossas mãos. E por isso nós precisamos entregar a Ele os planos, confiar nele que os planos dele, os nossos planos serão bem-sucedidos. Mas para ser bem-sucedidos, nós precisamos estar quem? Em Deus. Mas para ser bem-sucedido, nós precisamos estar alinhado em Deus, confiando em Deus, confiando nas promessas que Ele tem para nós, de nossas vidas. Então, Provérbio 16, ele fala disso. Tudo está no controle de Deus. Tudo é de Deus. O terceiro tópico que nós precisamos entender. Entenda, é o Senhor que deve dirigir os nossos passos. Nós precisamos estar atentos à sua voz. Quando nós pegamos aqui no versículo 25, nós entendemos que há caminhos que para pessoas eles consideram corretos ou retos, mas esses caminhos acabam levando na estrada da morte. Porque muitas das vezes nós vamos ter os nossos olhos, nós vamos olhar para as campinas, nós vamos olhar algumas oportunidades, mas existem algumas oportunidades disfarçadas em nossas vidas. Essas oportunidades que não agregam, essas oportunidades que não se coincidem com os seus próximos passos. Por isso que um dos pilares muito importantes no líder de impacto, no empreendedor de sábio, uma pessoa sábia, ela tem entendimento de quem ela é, de quais são as suas funcionalidades, quais são os seus dons, os seus talentos, os seus potenciais. Porque quando você tem essas clarezas sobre você, essas clarezas sobre os seus próximos passos, você não vai aceitar qualquer proposta. Não é só qualquer proposta que irão encher os seus olhos, que irá palpitar o seu coração, porque você tem a certeza daquilo que você quer para você, você tem a certeza daquilo que você deseja para você. Então, coloque os seus planos mediante a Deus e tenha certeza que você será surpreendido. Por quê? Ele é poderoso para fazer, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Efésios, segundo o poder dele que em você, quem em nós opera. Deus, ele pegou o poder que ele tem. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 até 28 ali, ele fala que ele fez cada um de nós a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança, na tradução original, quer dizer que nós temos a mesma capacidade do que ele, o mesmo poder. Tanto é que ele falou lá para os discípulos, né? Jesus, quando ele foi tomado ali, ele falou o seguinte, se vocês crerem, vocês farão obras maiores. A Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dar comando para o monte se mover. Existe algo extraordinário que às vezes nós ainda não experimentamos. Existe algo extraordinário que ainda nós não vivenciamos, porque muitas das vezes nós deixamos que a mágoa entre, nós deixamos que as nossas vulnerabilidades falem mais do que aquilo que Deus fala a nosso respeito. Nós deixamos mais que o ambiente nos controla, nós deixamos mais que as nossas emoções nos controlam e nós não estamos ou nós não entramos debaixo do controle de Deus para nossas vidas. E mais um ponto de destaque aqui, que nós vemos aqui nesse capítulo 16, no versículo 11, ele fala sobre o Senhor exige que as balanças e os pesos eles sejam exatos. Nesse capítulo 16 aqui, nós vamos ver aqui mais um alerta para quê? Mais um alerta para honestidade. Nós temos aqui mais um alerta sobre o quê? Sobre a honestidade. Que nós precisamos o quê? Ser pessoas honestas. Deixa eu só colocar aqui. Eu ia colocar aqui um alerta. 0 a 10. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua honestidade? 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua honestidade? Então, Provérbios capítulo 16, ele nos faz um alerta, né? Ele faz mais esse alerta de nós sermos o quê? Honesto, de nós termos essa honestidade. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda, querido. E no capítulo aqui, um terceiro ponto de destaque que nós vemos aqui, ele traz um ensino sobre as autoridades, né? Ele nos traz
um ensino sobre as autoridades. A maior autoridade na época era os reis, né? As maiores autoridades que tinha na época eram os reis. E dos capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 15, nós temos aí vários ensinamentos sobre essas autoridades, né? No versículo 12, nós temos aqui que ele traz a instrução de que a maldade é detestável para o rei. Então imagine só, para o rei da época, uma pessoa maldosa era detestável aos olhos do rei, versículo 12 aí, porque assim sendo, né, um rei carnal, e eles tendo essa dificuldade mesmo, né, de detestar pessoas, né, maldosas, imagine só Deus, quando Deus olha para você, olha para as pessoas maldosas, são abomináveis, Deus não agrada disso tudo. Meu nobre amigo Lucas, seja bem-vindo. Meu nobre amigo João, seja bem-vindo, querido. Vocês são todos bem-vindos, tá? E ele nos ensina isso, né? Então, Provérbios capítulo 16, ele nos ensina sobre essa obediência às autoridades. No versículo 3, nós vemos que o rei se agrada de palavras que vêm de lábios, o quê? Justos. O rei se agrada de lábios que vêm palavras justas. Então, quando nós vemos isso aqui, que o capítulo 16, ele nos traz esses ensinamentos de obediência às autoridades, que nem as autoridades eles têm esse entendimento sobre isso. Ele vê que quando o rei sorri, a vida a seu favor, refresca como chuva e sabedoria. Provérbios 16, 15. Né? Nós vemos a instrução aqui de Provérbios. Meu nobre amigo Casseb, bom dia. Bom dia, meu nobre amigo Casseb. Casseb, se você tiver uma disponibilidade aí, eu quero chamar o meu mentor aqui para dar uma palavra para nós aqui de Provérbios. O cara é top, hein? Nós vemos aqui que o Provérbios capítulo 4, ele nos instrui para adquirir o quê? Adquirir sabedoria. Perdão, capítulo 16, né? Capítulo 16, versículo 16, ele fala que é melhor adquirir sabedoria do que o ouro. É melhor obter discernimento do que a prata. Quando nós temos esse entendimento, Casseb, você está disponível aí para... Vou chamar o Casseb para dar uma participação conosco aqui, pessoal. Quando nós vemos... Opa, travou aqui. Alguém comente algo aqui, porque para mim travou aqui. Para vocês travaram, hein? Vou comentar aqui, porque para mim tinha travado aqui. Agora foi, hein? Pessoal, quando nós vemos aqui, eu vou chamar aqui o Casseb. Casseb, está disponível aí para você dar uma palavrinha para nós aqui, desse capítulo 16? Porque quando nós vemos isso aqui, obrigado pelo feedback, nós vemos que a sabedoria, ela vale mais do que o ouro e do que a prata. A pessoa sábia, ela é conhecida pelo seu discernimento. A pessoa sábia, ela é conhecida pelo seu... mandei aqui. Casseb, nome diferente. Na verdade, é Eustáquio Casseb. Fala, meu amigo Clésio. Tá me ouvindo bem? Também, meu nome. Bom dia. Que honra você ter aceitado o convite. Bom dia, para ter rapaz. um papo aqui, Casseb. Falando nisso, terça-feira nós vamos estar aqui de novo, hein? É isso aí, manda um convite aí pra gente publicar lá esse bate-papo. Terça-feira a gente vai falar sobre gestão de pessoas à luz da Bíblia. Casseb, eu quero te agradecer você ter aceitado esse convite para a gente bater um papo aqui. Todos os dias eu estou trazendo aqui alguns insights, alguns aprendizados. Falei, pessoal, não vou pregar. Estou pegando aquilo que fez muita diferença na minha vida e eu estou aqui compartilhando isso. E nesse capítulo 16, Casseb, eu quero te dar um bom dia, que você sinta-se à vontade, que está em casa aqui. Valeu, cara. Provérbio 16, ele é um provérbio muito especial para mim na área de gestão, tá? O provérbio 16, ele é uma continuidade do 15, que é sobre a nossa fala, o poder da palavra. E no provérbio 16, a continuidade é um alerta à liderança, quando ele fala de reis e dos homens. Se você trocar a palavra homens
e trocar a palavra reis por líderes, você vai ter um grande insight. Pode Claro. ler de novo aí? Trocando a palavra reis e homens Sim, por a líderes. partir do versículo 12 que está aqui. Lê o 16 aí, que você vai ver aí. Eu vou ler a partir do 12, tá? Abominação é para os reis que praticam a impiedade, porque com justiça ele estabelece o trono. Os lábios de justiça são contentamentos dos reis, e eles... Agora substitui por Abominação é para líderes. os líderes que praticarem a piedade, porque com a justiça se estabelece o trono. Os lábios da justiça são como contentamento dos líderes, e eles amarão o que falam de coisas corretas. Pode continuar, meu O irmão, que isso é furor do gestão pura. líder é como mensageiro da morte, mas o homem sábio se apaziguará. O líder apaziguará. sábio, mas o líder O sábio. apaziguará. Na luz do rosto do líder está a vida, e na sua benevolência é como nuvem de chuva seródia. Que top, olha só. Quanto melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Versículo 16. É para o líder, é isso daí. Toda essa manifestação do Provérbio 16, ele é uma continuação do 15 sobre o poder da fala, sobre o poder da comunicação, e agora é específico para a influência do líder, do rei, né? Então esse 16 ele é pura liderança. Se você quiser fazer uma reflexão sobre liderança, esse 16 aí ele é profundo. Tudo que ele vai estar falando, o rei, tudo que ele está falando é sobre comunicação, influência e sobre nosso papel como líderes, como reis, como pessoas influentes. Sim, ele, até nos primeiros versículos, né? Ele fala sobre também a questão dos planejamentos, né, Cacero? Você está... Isso. Ele já começa assim, ó, quem planeja tem autoliderança. Ele diz, olha, cabe ao homem fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Cabe ao líder planejar, se autoliderar. Mas a direção e a resposta dessa liderança ainda é o Senhor. Aí ele reforça porque embaixo. Deus está no controle de tudo. Controle de tudo, de pessoas e do universo. E quando nós temos esse entendimento e entramos debaixo do favor dele, nós entendemos, nós vamos fazer um plano, e esse plano não pode só estar conosco, né, Cacelo? Nós temos que remeter, levar até e apresentar até diante de Deus. Então, assim, eu gosto muito desses provérbios quando tem alguma coisa sobre gestão e liderança. A extração dele é sobre influência da liderança, sobre o papel da liderança, sobre o posicionamento da liderança diante do Senhor, a dependência dele sobre os planos dele, sobre aguardar a resposta do Senhor. Né? Então, esse é um provérbio que particularmente eu descobri, eu entendi sobre os aspectos de liderança, né? Ontem, quando eu te escutei, falando sobre o Provérbios 15, o 15, ele é a manifestação, ele é o terceiro da manifestação sobre a fala, sobre o testemunho que a gente dá. Porque Provérbios, ele é o ensinamento dos mandamentos, né? Então ele vai falar sobre o adultério, não adulterarás, ele vai falar sobre a morte, não matarás, ele vai falar sobre roubar, não roubarás, ele vai falar honrar pai e mãe, que é o quinto mandamento, ele vai sempre falar sobre o temor do Senhor, que é o primeiro mandamento, e ele vai passar um tempo falando sobre o testemunho, sobre o falar, testemunha falsa. E aí ele começou a falar sobre a fala. E aí ele chega especificamente no 16 e fala para a liderança. Porque a nossa fala tem um poder como líder de destruir uma equipe, destruir pessoas ou de apontar pessoas para o caminho certo, para a retidão. Entendeu? Então o 16 ele tem um fechamento e ele fala sobre esse conhecimento da fala, conhecimento, a honestidade do falar, que é mais valioso do que prata e ouro.
e aí ele vem descendo, né, sobre para que a gente possa entender também as características, né, desse líder sábio, desse líder que para fugir do mau caráter, fugir da difamação, fugir das pessoas violentas, fugir do perverso. Então, eu brinco, Cassio, muitas das vezes eu lia livro de autoajuda, enquanto a Bíblia é um livro da ajuda do alto, né? E quando nós temos isso, exato. quando nós temos esse princípio para nós e trazemos a aplicabilidade para o dia a dia, a gente vai ver, poxa, às vezes a gente paga caro para escutar e ler aquilo que já está fácil acesso, né? No Brasil, né, Cassio? E tem pessoas que não valorizam isso, né? Exato. E Provérbios ele tem um poder que ele faz uma separação interessante, que você pode utilizar ele recortado, né? Você pode pegar um Provérbios e ele é um Provérbios por si só. Sim, sim. Né? Se você pegar um versículo, você pode carimbar numa parede que ele vai falar com você. Mas ele tem uma continuidade, né? O Provérbios, quando ele está lançado dentro de uma estrutura, ele faz referência a sempre alguma coisa. Então, quando ele estiver falando aí de comunicação, que o tolo não aceita a repreensão, que é o ouvir, ele não ouve, né, o que falam, o outro que fala tem que tomar cuidado. Então ele está sempre se referindo à comunicação dentro de um contexto, né? E ele sempre faz fechamentos sobre a sabedoria, os caminhos retos, né? Mas sempre do comunicação, né? E isso é muito interessante. Você lê dentro de temas e ele tem esse poder também de você ler ele em pedaços, né? Você pode fazer isso. E isso é fantástico, né? E eu gosto muito de não só estudar, mas como dar estudos. Ah, não falei, mas ontem a gente teve o encerramento da turma, tá, Clésio? Ontem a nossa turma de estudos de finanças por princípio lá do Crown. A gente finalizou lá com a Regina e com a Heloísa e a Karine. Então tá todo mundo formado, todo mundo com o seu certificado. O seu certificado já está pronto, você vai receber hoje. O certificado de todos da turma que concluíram. Glória a Deus pela vida de vocês aí. Esse passo gigantesco que vocês deram aí de buscar a sabedoria do alto É aí. multiplicar, né, Cassio? Não sei. Exatamente. Como... Exatamente, muito bom. Pode falar, Cassio. Quer continuar lendo aí? Sim, ó. Versículo 17, né? O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preservará a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito, como mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra, o achará o bem. O que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Olha só o que ele está falando aí, ô Clésio. Ele fala no de cima sobre a palavra, e embaixo ele fala sobre a doçura dos lábios. A forma como você fala. A forma como você fala. Como encontrará a palavra. O caminho dos retos, aqueles que dão ouvido à repreensão, que dão ouvido à correção, né? Então está tudo a ver com as promessas estão em cima desse poder aí dessa tua comunicação, do saber ouvir, do saber falar, ser manso, ter um coração humilde, né? Não ser soberbo no falar, não, ser prudente no falar. Então tudo que você pegar desse provérbio sempre está relacionado à sua comunicação. Sim. E quando nós trazemos isso aí para a aplicabilidade do dia a dia, Cassio, a gente vai ver que esse problema de comunicação foi lá desde de Adão para Eva, né? Desde. E eu gosto muito que se eu puder pedir aí para quem estiver te ouvindo ou vai ver esse teu vídeo, reescrevam esse Provérbios. Reescrevam tiram todas as palavras homens
e coloquem líderes, todas as palavras reis, e coloquem líderes, e coloque assim o Provérbios da fala, como um texto no Provérbio 16 inteiro, para que isso seja uma bênção no seu falar, no seu ouvir, nas escolhas, né? Esse é uma bênção. Continua aí, O Clésio. coração Eu do gosto de sábio ouvir. instrui a boca e acrescenta a doutrina aos seus lábios. Olha só, instrui a boca. A oração do sábio instrui a boca, instrui o que falar, né? Instrui o que falar. É muito lindo isso quando ele fala isso. Favos de Sobre o testemunho mel do são as falar. suas palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece Amém. direito ao líder, né? Mas o seu fim são caminhos de morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O líder o homem vão cavar o mal, mas nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta contenda e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade com um companheiro e o guia por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar as perversidades, mordendo os lábios e efetua o mal. Coroa de honra são os cães, achando-se elas o caminho da justiça. Melhor o algânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que o toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição. Versículo 33, o último do capítulo 16. Amém. Amém. Tem versões aí que eu não leio muito nessa versão aí, mas tem um versículo desse sobre a viúva, sobre os, como é que ele chama? As medidas, né, da viúva lá, e eu não consigo entender ainda. Estou pedindo orientação para Deus aí sobre as marcações da viúva, né? Eu ainda não consigo entender o que ele quer exatamente dizer, sabe? Estou pedindo orientação para Deus e estudando para ver o que é isso aí, entendeu? Eu não sei se isso é uma tradução. Sim, sim. Mas sabe que aí eu fiquei Tá muito. ouvindo aí? Fiquei não, né? Às vezes eu fico muito assim, abismado com a Bíblia, Cassio. Eu vejo assim, poxa, igual aquele, quando você descobre, por isso que a Bíblia fala aqui, né, que a sabedoria vale mais do que o ouro. Aí você fez, poxa, eu já li tudo isso aqui, cara, mas eu não tinha esse entendimento, eu não tinha essa revelação. Aí eu falo o seguinte, a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, né? Você não sabe o que você vai sair, sabe? E, assim, e aqui a gente pega essas instruções para aplicar dentro do nosso dia a dia, né? Perfeito, cara. E eu vou te falar uma coisa, até hoje tem revelações que eu recebo, né? E uma delas aí foi a minha mulher lendo Provérbios para mim. E ela leu muito rápido e eu falei: "Não, amor, lê sentindo, lê pausado, lê bonito, né?" E ela começou a ler, quando ela começou a falar filhinhos. Nossa, parece que era Deus falando para mim. Filhinhos, meu coração fez assim, ó, abriu. E a voz dela foi falando no meu coração, ministrando, e as coisas foram se revelando o que Deus queria dizer. Coisas que eu lia e não vinha. Mas naquele dia específico foi lindo, né? Eu não sei se isso vai acontecer, mas escutem outra pessoa falando, lendo, e como se fosse você recebendo como esse filhinho. E aí isso muda um pouco a tua ótica de você receber essa instrução, para saber exatamente o que o pai está falando, Tem que essa. entendeu? Quando a gente pega, quando a Amém. gente pega isso, a gente vai ver aqui que ele traz toda essa instrução, né, sobre o líder ele ser longano, ou seja, ele ter esse autocontrole, ele ser essa pessoa paciente. Então, ali já é
uma instrução realmente de vida, né? Às vezes, quantos casamentos, Cassio, que poderia ser melhor se tivesse melhores comunicação? Quantas empresas teriam melhores resultados se tivesse uma melhor comunicação? Quantos líderes iriam ter melhor engajamento com os seus colaboradores se ele tivesse ali uma melhor comunicação, fosse mais paciente e saber se lidar com as palavras, né? Existe um poder, né? Quando Deus fala que a palavra tem poder, ele não quer dizer só que a palavra do Senhor tem poder. Ele quer dizer que a palavra tem poder. A palavra do Senhor tem mais poder porque é dele. Mas a nossa palavra também tem poder. O fato de Deus soltar uma palavra e ela não ser bíblica, mas ela influenciar alguém para outro caminho, ela tem um poder. E a gente perdeu a noção do poder dessa nossa palavra. E ela, quando ela aponta para a retidão, aponta para a justiça, aponta para o que Deus quer, a gente acaba abençoando com o poder da palavra de Deus, da comunicação de Deus. Porque ela tem uma inspiração pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, né? E a gente esqueceu, nossas palavras são jogadas de qualquer jeito, entendeu? A gente parou de ser intencional no falar. Passamos a ser tolos falastrões. Aí, e palavras são Entendeu? decretos, né? Decretos no mundo espiritual, né? Eu tenho repetido isso, às Perfeito. vezes palavras são decretos Perfeito. espirituais, né? E às vezes a gente encontra com as nossas palavras no nosso futuro, né, Cassete? Tá? Então, se a gente tem Exatamente. esse poder, então a gente Exatamente. precisa ser diligente, né? Utilizar todas as ferramentas que Deus nos deu aí para que nós possamos realmente crescer, avançar. E quando nós aí, a Bárbara, né, tinha colocado assim, que realmente a forma de falar constrói ou destrói. Porque, sim, existe esse poder. Ela falou assim, eu fico maravilhada com a Bíblia. Ela nos diz sobre tudo, né? Já tá tudo ali. Só que às vezes a gente prefere escutar instruções, né? A TV tem discipulado muitas pessoas erroneamente, né? Os canais aí abertos. Cassete, geralmente eu fico aqui geralmente eu fico aqui até as 8, 8h10 aqui. Você tem aí algumas pérolas para soltar mais para nós aí? Não, meu irmão, fica tranquilo, fique em paz, tá? Leiam o Provérbios. No mês que vem, eu quero criar uma turma só de estudo de Provérbios, só com o fim Top. financeiro, né? Eu quero extrair, junto com uma equipe que eu quero formar, de fazer esses estudos de Provérbios, né? Então, provavelmente vou estar anunciando dentro do meu próprio grupo de Sim. seguidores, né? Para a gente formar uma turma e estudar as finanças dentro de Provérbios. Só finanças. Entendeu? E o dia que você quiser me desafiar a estudar liderança dentro de Provérbios inteiro, a gente também Vamos faz junto. uma turma. Já, Entendeu? A gente vai achar. já fica agendado depois dessa de finanças aí. Tá bom, meu irmão? Quem antecipa Beleza, meu governa. irmão. Obrigado pelo convite aí. Que Deus abençoe o dia aí de quem ouvir essa palavra aí, Eu, de quem ouvir esse ensinamento. E Deus abençoe a tua vida sempre, viu? Você continue amém, sendo usado. amém. Vamos chegar. A prática que vai levar aí até a gente chegar no nível do CACEB. Bom, amém, meu querido. Bom Adeus. dia, meu querido. Grande abraço. Um Grande abraço abraço, para meu irmão. você e Deus abençoe o seu dia aí. Tá bom dia. Tá bom? Valeu. Amém. Pessoal que teve aí, poxa, obrigado aí, CACEB. Nós tivemos aí um CACEB, né? Trazendo aí essas pérolas aí. O CACEB é o mentor financeiro, né? A gente fez aí o CRAU, estudo da Bíblia sobre a ótica de finanças, foi top. Espero que você tenha
aí aprendido um pouco, né, nesses insights, porque quando nós pegamos todos esses insights e levamos realmente para Deus, né, e nós entendemos esse poder, nós entendemos que sobre a Bíblia tem todas as instruções para você. Como que foi? Espero que tenha feito sentido para você aí, tá bom? Deus possa abençoar a vida do Casseb. Já já, lá no grupo, vou mandar esse breve resumo que eu fiz aqui dentro da ótica, dentro do aprendizado. Então, você... Qual é o exercício de hoje? Qual é o desafio de hoje? É o que Casseb falou aqui. Vamos ler esse versículo, né? Esse capítulo 16. E toda vez que tiver reis, toda vez que tiver ali homem, coloca líder, coloca liderança. Ele é um convite à autoliderança. Se você não governa a si mesmo, se você não se autolidera, você não está apto a liderar outras pessoas. Nós só lideramos a partir de quem nós somos. E todo o livro de Provérbios, quando nós pegamos dentro dessa ótica e você olha para isso, claro, quando eu falo de liderança é aquilo que eu tenho vivenciado, né, todos os dias. Mas é um convite para você, para nós, mergulharmos nesses padrões divinos e estabelecermos o reino de Deus em tudo aquilo que nós nos proponhamos a fazer, vivenciar. E cada dia nós vamos avançando, né? Avançando em conhecer a Deus, avançando em perceber mais de próximo a Deus e colocar essas instruções no nosso dia a dia, né? Dentro do seu negócio, dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua vida espiritual, dentro da sua vida emocional. Tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã, agradecendo aí por você estar aqui. Depois, você que não segue o Casseb, você pode ir lá, segue o Casseb, né? Ele vai ter, igual ele falou, no próximo mês vai ter todo esse olhar para dentro de Provérbios com um cunho voltado aí para o tema de finanças. Falei ontem, né? Mas às vezes você acha que precisa ganhar mais. Não, você precisa ter um entendimento melhor, ter uma educação melhor financeira, entendendo aí sobre os princípios também do reino, sobre a nossa saúde financeira, sobre a nossa inteligência financeira. Você possa seguir lá também o Casseb. Vamos orar? Pai Santo, querido Deus, diante do Senhor nessa manhã. Quero agradecer ao Senhor, Pai, pela vida do Casseb, pela vida de todas as pessoas que nós nos encontramos no meio do caminho, nas fases da vida que o Senhor nos coloca e que elas nos ajudam-nos a evoluir, ajudam-nos a progredir, nos ajudam-nos, Senhor, a conhecer que o Senhor tem todas as instruções, tem todas orientações aqui dentro da sua Bíblia. A Bíblia, ela sempre será mais atual do que o jornal de amanhã. Que nós possamos aprender a sermos homens e mulheres segundo o seu coração, que nós possamos ter esse entendimento da tua palavra, da tua luz, que nos orienta, que nos direciona, e que a aplicabilidade disso, Senhor, do nosso dia a dia, ela possa ser real, ela possa ser fato, e que nós possamos encontrar-te, encontrar no Senhor todos os arquivos que nós precisamos para nossas próximas fases, todos os entendimentos, ó Senhor, e clareza, Senhor, das nossas próximas fases, ó Senhor. Assim eu te peço e te agradeço por esse dia. Abençoe a sexta-feira de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um excelente dia. Faça aí um excelente dia. Deus possa abençoá-los com toda sorte de bênção. Até mais, pessoal.